19º exemplo. Um breve comentário sobre o protocolo de conversão de tipos. Nós vimos nos exemplos anteriores que toda leitura é feita com um tipo string. E se nós desejamos outro tipo de dado, nós temos que invocar os métodos no objeto para fazer essa conversão. Então fica a cargo do programador a conversão. Boa parte desses métodos já vem implementado por padrão para as classes string e fixNum. Quais são os principais deles? Por exemplo, o to_c. To é para em inglês, né? Então, para número complexo, ele vai converter uma string em número complexo. O to_r, para um número racional, uma fração. To_f, para um número em ponto flutuante. To_s, uma string. To_i, um inteiro. Nós já temos usado esses dois exemplos. O to_sym converte para um símbolo. E o to_str são só objetos que agem como uma string que devem implementar esse to_str. Ele é diferente do to_s. Este link tem uma explicação bem mais profunda, para quem desejar, das diferenças entre o to_s e o to_str. Mas basicamente o to_str são objetos que agem como uma string e ele é muito utilizado pelas classes do Ruby que trabalham com expressões regulares. Então aqui nós temos um programinha, a gente já está começando a introduzir novos conceitos, tá? Que serão apresentados nos próximos exemplos. Por exemplo, temos um bloco begin_end, então estamos agrupando vários comandos num único bloco. Temos um condicional until, que em português seria até que. Então, quando uma condição é verdadeira, ele vai parar de executar. O until é o contrário do while. Tem linguagens como Pascal, mas não tem em C, Java, por exemplo. A gente tem aqui uma hash literal. Isso eu vou demorar um pouco mais para explicar. Tá? Basicamente, um hash é como se fosse um array de chave e valor. Ele não é só um array de chaves inteiras, né? Você pode ter uma chave com quase qualquer tipo. É muito parecido com os dicionários em Python e com o array do PHP. E a gente tem um pouquinho de metaprogramação aqui, de novo, com o método send, na linha 33. Por quê? Esse programa faz o seguinte, a gente vai digitar uma string, ou um número, ou a palavra sair, ou Q minúsculo, ou Q maiúsculo para terminar. Nós vamos armazenar essa string na variável s e remover o /n com o método champ. Às vezes eu falo comando, tá? Mas quando eu falo comando e método são só expressões, assim. É porque a gente não precisa pôr o parênteses, né? E aí fica com uma impressão de que é um comando, assim. É um vocabulário melhor. E aqui, essa hash, ela tem várias chaves. To_c, to_r, to_f, to_i, to_s e to_sym. Que é, to_c é complexo, to_r é racional, to_f flutuante, to_i inteiro e o to_s para converter para uma string. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ler essa string, e nós vamos imprimir o valor original que a gente leu, e ele convertido como cada um dos tipos, porque aqui o tipo é a chave da hash. To_c, to_r, to_f, to_i. E a gente está fazendo um loop aqui, que é o método it, também que a gente não viu ainda. É um jeito de fazer um loop. Ele vai iterar, a cada iteração ele vai passar uma chave diferente. E ele vai invocar esse método dinamicamente. Então a gente tem um pouco de metaprogramação aqui. Ele está mandando um método, que é esse símbolo aqui. E vamos chamar o comando inspect para ver a representação interna. E quando nós digitarmos sair, ou a letra Q minúscula ou maiúscula, porque o método downCase converte para minúsculo. Então, se eu digitar Q maiúsculo, ele vai sair. Ele acaba o programa. Vamos testá-lo? Então, vou digitar aqui alô mundo. Alô mundo, se for um número complexo, vai ser o número 0.
Então perceba que o Ruby é bem permissivo, ele vai tentar converter para um número, se não consegue aqui ele deu 0. 0 mais 0i, que é a parte complexa do número. Se eu digitar alô mundo, como fração, ele é 0/1. Como um flutuante, 0.0, que é o 2f, né? Que é a classe float. Como inteiro é 0. Como string é alô mundo. E como símbolo, percebam que símbolos que são constantes strings podem ter espaços, mas o jeito de declará-las é diferente. Começa com 2 pontos. Então, tudo que começa em 2 pontos é um símbolo em Ruby. E você quiser usar espaço, você tem que colocar entre aspas. Aí você pode ter um espaço no símbolo. Símbolos são constantes strings. E aqui a gente está no loop, que era begin, end, until. E enquanto eu não digitar sair ou que, ele vai pedir para digitar uma nova string. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 5.5, enter. Perceba que como o número complexo é 5.5 e a parte complexa é 0 do i. Fração é 11 dividido por 2. É a menor fração, a menor representação desse número racional. Flutuante é 5.5, inteiro é 5. Então, se eu digito um número flutuante e mando converter para inteiro, ele corta a parte real do número. Como string, é a string 5.5. E como símbolo, 2 pontos, 5.5. Vamos digitar um número complexo? 3.0 mais 1i. Ele continua a mesma coisa como número complexo. Como racional é 3/1, ele ignora essa parte complexa. Flutuante é 3.0, ele ignora, então não é a mesma coisa. Ele deixa de ser, né? Como inteiro é 3, ele também vai ignorar, porque ele vai lendo. Quando ele encontrou um símbolo aqui, ele vai ignorar. Ponto. Como string é a mesma coisa e símbolo também. Não tem como digitar pi aqui, que é infinito, né? Que é um número irracional. Eu queria tentar mostrar que não tem como representar o pi, né? Vamos colocar alguns dígitos, ver o que ele faz aqui. 3, 14... Opa! 3, 14, 15. Ele consegue fazer uma fração. Porque o pi é irracional porque tem infinitos dígitos. Bom, acho que isso é o suficiente para mostrar o protocolo de conversão de tipos. E quando a gente digitar aqui Q maiúsculo, ou sair, ou Q minúsculo, ele vai sair. Acabou. Na verdade, ele não funcionou aqui, ó. Porque ele me pediu de novo o loop. Ó, estranho. Na verdade, acho que ele acabou, porque deu aqui, apertei Enter para continuar. Não sei porque ele passou uma vez a mais, não deveria ter passado. Porque aqui quando eu digito o... Ah, sim, porque não tem um if, ó. Esse programa tem um bugzinho. Quando eu digito o Q, o S vale Q. Mas aí ele imprime os valores. Tá? E aqui quando ele chega no until, ele vê que é da Q e ele sai e ele acaba. Porque eu quis usar o until aqui. Só por querer usar, mas o jeito certo seria, se fosse não imprimir, seria usar um if aqui. Mas como só no último caso, não faz muita diferença, tá? É uma escolha de programação. Então, só recapitulando, esses são os métodos já implementados por padrão na classe string de número, que faz a conversão de tipos. E se você quiser, nas suas próprias classes, você pode implementar esse protocolo de conversão de tipos.